Então, a minha proposta é falar um pouco desde a perspectiva das ciências sociais, sobretudo da sociologia e da antropologia. Eu transito um pouco nessa área das ciências sociais e na interface com a saúde, e eu vou, a propósito da discussão, como eu falei para Gustavo, eu não sou uma especialista em estudos prisionais, mas discuto nas minhas pesquisas, meus trabalhos, tenho um especial interesse pela área dos direitos humanos, e falar de direitos humanos no Brasil, a gente, de certo modo, toca a questão do sistema prisional. E do ponto de vista da questão do direito à saúde, então, assim, eu acho que eu vou tentar lançar algumas ideias gerais, tentar articular com a perspectiva dos direitos humanos, e eu falo, como eu disse, eu não falo de uma perspectiva normativa, de uma perspectiva mais de uma leitura jurídica, eu falo de uma leitura sociológica dos direitos humanos no Brasil, tentando articular um pouco com as concepções de cidadania e de democracia. Bom, o direito à saúde no Brasil tem uma grande peculiaridade, a gente costuma dizer que é um direito achado na rua, né? Que a Constituição de 88 mudou consideravelmente a perspectiva de direito à saúde no Brasil, uma concepção de direito universal, de perspectivas muito mais ampliadas, enfim, e tem muito a ver com as lutas pela redemocratização, a reforma sanitária brasileira. Então, esse movimento consolidou a saúde como um direito fundamental. Ao mesmo tempo, a gente está em uma situação de pandemia, né, que tem, para alguns cientistas sociais, então, uma epidemia do ponto de vista das ciências sociais. A gente entende, a professora Denise Pimenta, que é uma antropóloga especialista em epidemias, ela diz que a epidemia é um locus privilegiado para a compreensão das estruturas da sociedade. Então, este cenário, esse contexto de epidemia nos permite, na verdade, nos permite compreender as estruturas da sociedade de modo mais amplo, tentando, e às vezes, discutir, não deixam mais à mostra, deixam à vista os nossos conflitos políticos, as nossas desigualdades socioeconômicas, as violações de direitos que aparecem cotidianamente. E quando a gente pensa isso o cenário de uma pandemia grave, como a da Covid-19, para o sistema prisional, a gente precisa, eu acho que isso reativa alguns dos debates que tocam a nossa democracia, a constituição da nossa cidadania, principalmente no que diz respeito ao sistema prisional. Em que sentido? Eu vou tentar trazer aqui alguns elementos, partindo, sobretudo, do pensamento da professora Tereza Caldeira, que é tentar pensar a consolidação dos direitos humanos, ou as práticas de direitos humanos, a partir de experiências e de práticas sociais mais amplas do nosso corpo político, do nosso corpo social. E um dos pontos a ser discutido, e sobretudo no que toca ao sistema, às questões prisionais, e aí ao direito à saúde, mas não só ao direito à saúde, na verdade, aos direitos, no sentido mais amplo, dos presos comuns, da população carcerária. E a gente tem no Brasil o que a Tereza Caldeira chama de cidadania disjuntiva. O direito à saúde é um direito social, né, conquistado a partir de movimentos pela redemocratização, e, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil, nesse processo de redemocratização, toda uma discussão acerca dos direitos em sentido mais amplo, dos direitos humanos, tanto dos direitos sociais, quanto dos direitos civis. A questão dos direitos sociais, ela é mais consolidada e foi aceita de modo mais tranquilo no âmbito da nossa cultura política, da nossa sociedade. Então, a gente tem aí grandes avanços em relação ao direito à saúde, como já coloquei, enfim, direito à educação, direito ao trabalho.
Ao mesmo tempo que, voltando ao período de redemocratização, a gente tem um grande debate quando, na mobilização do discurso dos direitos humanos, né, sobretudo no que toca à questão dos direitos civis, e aí que a Teresa Caldeira chama de experiência de cidadania disjuntiva, na sociedade brasileira, há uma certa separação entre os direitos sociais, a concepção de direitos sociais e a concepção de direitos civis. E isso vem muito à tona a partir da discussão sobre em torno de um programa que se tentou implementar em São Paulo pelo governo Franco Montoro, no sentido de buscar uma extinção da luta pela redemocratização, que marcava, sobretudo, um contraponto e uma resistência à violação de direitos para os presos comuns. Isso, do ponto de vista mais amplo, essa discussão sobre os direitos humanos, sobretudo em torno dos direitos civis, da proteção e dos direitos, foram bem recebidas por vários setores políticos da sociedade brasileira, sobretudo em relação aos presos políticos, mas quando isso foi a partir dessa tentativa do governo Montoro em São Paulo, na década de 80, de tentar estender essa discussão e os programas para o sistema prisional, houve uma grande resistência de setores da sociedade, por conta, enfim, foram ativados digamos assim, vários sentimentos, as moralidades, um conjunto de representações que dizem respeito à população carcerária, presos comuns. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aí uma grande discussão em torno desses elementos aí no Brasil, que hoje, eu acho que hoje a pandemia traz para a gente, e, na verdade, torna mais evidente, a pandemia torna mais evidente desses elementos, que diz respeito justamente a alguns pontos e que tem a ver com a intervenção do corpo, as nossas concepções sobre saúde, sobre crime, sobre direitos, enfim. E no que toca aos direitos humanos, sobretudo no que diz respeito ao sistema prisional, à população carcerária e aos infratores, digamos assim, de modo mais amplo, a gente tem uma grande resistência discursiva e prática e uma concepção corrente em torno daquilo que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a ideia dos direitos humanos como privilégio de bandidos. Isso, na verdade, essa concepção que é muito corrente na sociedade brasileira, se constitui, ao meu ver, um obstáculo cognitivo e também um obstáculo prático às políticas ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas e no que diz respeito à população carcerária e a esse grupo que está, de certo modo, sob custódia do Estado, cumprindo pena, né? Então, no contexto da epidemia, a gente tem notícias, então não há uma evidência de um planejamento, de uma coordenação nacional em torno das questões que envolvem e dos riscos, das questões que envolvem os direitos e a saúde da população carcerária. Então, há uma certa invisibilidade, a gente sabe como prática de Estado, e a gente sabe pela imprensa e já de das taxas de internação em alguns presídios, e, por outro lado, a gente tem aí nesse sentido que eu digo que reativa esse debate,
que vem, então, que toca a democracia brasileira, porque o cotidiano, há no sistema prisional um cotidiano de violações, inclusive diz respeito ao direito à saúde e à própria preservação da vida, da integridade física do preso, né? Então, assim, do custodiado. O Estado não tem conseguido garantir, a gente tem visto em termos da governança do sistema prisional, e do ponto de vista, e quando a gente pensa, todos esses nossos valores e a própria democracia, digamos assim, o cotidiano, a execução das políticas e as práticas, a nossa experiência democrática perpassa muito por essa concepção dos direitos humanos como privilégio de bandidos e por uma certa reação da sociedade no que diz respeito à implementação e ao movimento, enfim, de políticas de políticas que toquem e que atendam às necessidades e aos direitos dos custodiados. Então, agora, na pandemia, a gente viu um pouco o Brasil tem hoje cerca de, segundo dados do CNJ, 750 mil pessoas presas, né, privadas de liberdade. O sistema opera com uma capacidade com 70% acima de sua capacidade, então, superlotação, encarceramento, ou superencarceramento e superlotação dos presídios. A gente viu uma sinalização do CNJ no que diz respeito à recomendação 62 de 2020, no sentido de implementação pelo sistema de justiça criminal de medidas de ações preventivas respeitantes à pandemia no sistema prisional. Por outro lado, a gente tem observado também algumas reações dos próprios operadores do direito. A gente teve e que aí também bate, de certo modo, vai ao encontro de algumas outras nossas concepções, e aí que não são só brasileiras, que diz respeito ao que o professor Álvaro Pires chama de racionalidade penal moderna, né? Sistema de pensamento sobre as penas, e que, de certo modo, tem se perpetuado entre nós, ocidentais, desde o século XI, como estabelecido nos sistemas sociais, como uma resposta política, jurídica, que diz respeito à própria aplicação da pena com uma taxa, é o que a gente diz, o professor Álvaro fala, uma taxa mínima de sofrimento, né? Então, e a pena de prisão como sendo a alternativa, né? Embora a gente tenha, do ponto de vista formal, alguns movimentos aí, então, da pena alternativa, enfim. E uma das questões aí, é interessante pensar desses obstáculos cognitivos, dessas reações do próprio sistema de justiça criminal. A gente observa aí um pouco da reação um artigo que foi publicado pelo ministro Fux, do STF, que é intitulado Coronavírus não é habeas corpus. Então, enfim, tem um certo embate em torno tem uma recomendação para ações preventivas no sistema prisional, ao mesmo tempo você tem uma reação de operadores, você tem uma reação da própria sociedade, em termos até de uma certa invisibilidade, se a gente observar a mídia, a mídia, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, a gente tem uma certa invisibilidade sobre os dados do sistema prisional, né? Sobre, então, qual de fato é a situação de saúde desses grupos, quais são as perspectivas e as ações do Estado para além de recomendações, enfim, a nível nacional e a nível estadual, a gente tem que, de certo modo, dar conta de uma certa invisibilidade e também por um lado, exacerba
as violações da pandemia no sistema prisional vêm exacerbar um conjunto de violações de direitos dos custodiados, né, no sistema prisional, então, há um cotidiano de violações de direitos, inclusive no que toca ao direito à saúde, mas tantos outros, e que a pandemia vai, de certo modo, exacerbar esse tipo de violação de direitos humanos. E isso, então, a partir de um conjunto de fatores que vão desde nosso quadro de mentalidades, a ser que, então, assim, que a gente tem algumas questões aí do ponto de vista da própria, de uma certa problematização da humanização do caráter humano, da humanização do preso, né, do criminoso, daquele que comete algum crime, e algumas das iniciativas do Estado, isso desde o período de redemocratização, não são bem acolhidas pela grande maioria da população, baseado nessa ideia de uma certa dualidade entre bem e mal, né? E por outro lado, então, e mais recentemente a gente tem observado um discurso anti-direitos humanos, um discurso, de certo modo, oficial, né? De uma coisa que é um ponto, do ponto de vista político e do ponto de vista social, uma questão muito importante para a gente, para quem tem pesquisadores e quem tem interesse na questão, no prática dos direitos humanos, é um ponto para a gente pensar. Então, de modo geral, acho que a pandemia exacerba um conjunto de violações, um conjunto de desigualdades, e para este público, mais especificamente, que é a população carcerária, a gente tem aí um conjunto de situações que agravam a própria. Tipo assim, digamos assim, você tem um agravo nas violações que já são cotidianas. E isso, então, a gente não é muito incomum, a gente tem uma cobertura midiática, muitas vezes, que dá conta, então, de surtos, de tuberculose, de sarna, enfim, de questões de agravos, de doenças que atingem a população carcerária, muito mais por uma certa incapacidade do Estado responder a essas, de modo adequado, às condições de privação de liberdade e às condições de cumprimento de pena, né? E isso, já no cotidiano, a gente tem uma certa resistência, enquanto sociedade, de trabalhar e de discutir essas questões relacionadas ao sistema prisional, né? A gente tem uma coisa muito disseminada do ponto de vista social, né, no nosso tecido social, que é a ideia de bandido bom é bandido morto. E no cenário da pandemia, de enfrentamento da pandemia do coronavírus, a gente tem aí uma falta de coordenação, integração e de coordenação nacional. Isso para o sistema prisional fica mais evidente, seja por uma certa invisibilidade, seja pela ausência de ações mais concretas, e também por essas questões por essas questões que eu falei, vinculadas às nossas próprias mentalidades, e não só como sociedade, mas mais geral, mas também dentro do próprio sistema criminal. Pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu preparei alguns slides só para poder servir mais como algo para poder a gente estar acompanhando, né? Eu acho importante, como aqui nós temos pessoas das mais diversas formações, das mais diversas áreas do conhecimento, ou até aquelas que também não têm um conhecimento sobre a área, né, que eu achei interessante eu trazer algumas questões também conceituais, antes de entrar na perspectiva mais epidemiológica mesmo, tá? Então,
A primeira coisa que eu trago aqui para vocês é lembrando que essa pandemia atual, né, do SARS-CoV-2, ela começou no dia 31 de dezembro de 2019, lá na província de Wuhan, na China, né, que fica no distrito de Hubei, que equivale aos estados nossos aqui, tá? E iniciou lá, apesar de que hoje nós já sabemos que já tem estudos indicando que ela iniciou pelo menos um mês antes, porém só foi detectada no final do ano de 2019, tá? Ele é causado por um vírus, que é o SARS-CoV-2. E quando a gente fala COVID-19, a gente não está remetendo mais ao vírus, à infecção viral, mas remetendo à doença, né, que tem todas as suas características clínicas, que nós já temos alguns conhecimentos hoje, e que a partir deles a gente começa a tentar trazer algumas perspectivas clínicas, algumas perspectivas de tratamento a respeito dessa doença, da COVID-19. Tá? E dentro disso, é interessante a gente falar um pouquinho a respeito da pandemia, que muitas vezes nós desconhecemos o termo, né? Pan relacionado ao todo e endemia, que vem de epidemias, né? Então, a pandemia é um alarme reservado para eventos que representam risco para vários países e exige uma resposta internacional que necessita ser coordenada. Nesse caso, essa resposta internacional se dá pelo quê? Pela Organização Mundial de Saúde, né? Ela que é responsável por emitir esse tipo de alerta, e a partir desse alerta, os países podem se programar de acordo com suas políticas públicas, né, voltadas para a saúde. Tá? Pandemia, esse termo ele começou a ser utilizado lá no século XIV. Foi pensado lá na Itália que servia para proteger as cidades da costa italiana, no caso, no contexto das epidemias, né, da peste negra, que ocorreu naquele período e matou milhões e milhões de europeus, não só europeus, mas como também de outras regiões do globo, mas ainda muito vinculada à questão da Europa. Tá? Ela deriva de uma palavra italiana, que é 40 giorni, que significa 40 dias. Apesar de que hoje nós utilizamos a palavra quarentena, já não mais relacionada a um período de 40 dias, mas aquilo que se conhece do período de incubação, do período de adoecimento de cada uma das doenças, cada uma dessas infecções que pode estar acontecendo, acometendo a nossa sociedade. Bem, diversos países fizeram e estão fazendo todo o esforço necessário para poder impedir a propagação do SARS-CoV-2, né? Para impedir a propagação da doença COVID-19. E tudo isso começou lá na China, como nós falamos, e eles foram os primeiros a estabelecer essa política, digamos assim, mais rígida, né? Mais rigorosa de proibir que as pessoas saiam de casa, porque já que se trata de um vírus que não se conhecia a sua forma de disseminação até aquele momento, mas já tínhamos uma boa noção de que a disseminação ela era muito rápida, tá? Então eles optaram logo de início por fechar toda a cidade de Hubei, né? Para poder evitar essa disseminação rápida. Então, assim, eu trago aqui aquelas questões clínicas, porém, já sabemos que também não necessariamente elas todas aparecem, né, nos pacientes, mas o que é mais comum aparecer é o quê? Febre, logo no início, tosse e dispneia, né, que é aquela falta de ar. A pessoa ela tenta respirar e não consegue. Porém, isso geralmente aparece de 7 a 14 dias, e está aí um grande problema, sendo um vírus de transmissão muito rápida, em que nem todas as pessoas têm a sintomatologia, então fica difícil você se basear apenas nas questões clínicas para poder fazer a detecção desse vírus, né? Então, aí, quando esses 7, 14 dias, que é o tempo em média que aparece esses sintomas, e muitos outros, já que a gente se trata hoje mais de uma síndrome inflamatória, como muitos especialistas têm chamado isso, então isso dificulta muito você conseguir fazer o controle. E aí, nesse aspecto, fazer a quarentena, colocar a população previamente confinada, digamos assim, né, em suas residências, ou se for possível, né, é uma forma de você evitar a disseminação desse vírus. A situação do Brasil hoje, né, eu não diria hoje, mas eu diria no sábado, que foi quando teve o último dado informado para que eu pudesse trabalhar aqui com vocês hoje, né. O Brasil confirmou 241.800 casos da Covid-19. E desses tivemos 16.118 mortes até a noite do dia 17 de abril, que foi sábado passado.
Daí a importância também, né, que logo no começo em meados de março, nós declaramos que havia transmissão comunitária da doença, que era a doença que ainda estava muito restrita, digamos assim, às áreas mais nobres, né, os grupos mais abastados da nossa sociedade, digamos assim, né, por conta de suas viagens internacionais, ou a questões de trabalho, ou questões relacionadas a turismo mesmo, né? Então, essas pessoas que viajavam começaram a trazer para dentro do Brasil a infecção pelo SARS-CoV-2. E a partir daí começou a se disseminar. Eu lembro bem que aqui na Bahia, por exemplo, nós tivemos um caso, que se não me engano foi em Feira de Santana, né, o primeiro que foi detectado, e logo em seguida a empregada doméstica, né, a diarista que trabalhava com aquela família, ela se contaminou, ela, a mãe, o pai, né, então, ou seja, saiu de um determinado ambiente e levou para dentro do contexto da família dela, ela enquanto trabalhadora doméstica, né. E dessa forma vai se transmitindo, não só aqui, mas aconteceu em diversas outras cidades do Brasil, e se faz a transmissão comunitária, é aquela que você já não tem controle do caso, que a gente chama de caso índice, né, aquele primeiro caso. Você já perde o controle de a partir de onde está disseminando o processo da infecção, certo? E também hoje no Brasil já temos alguns estudos que falam que o vírus já estava circulando ainda no mês de janeiro na nossa comunidade. Esse gráfico aqui ao lado, né, um painel da rede Covid, que vem acompanhando, é um grupo daqui de saúde vinculado à Fiocruz, que vem acompanhando a contagem do número de casos no Brasil. E se a gente observar, deixa eu colocar aqui o mouse, o ponteirinho, né? Se a gente observar aqui, ó, ainda estamos em uma curva ascendente, né? Aqui a partezinha azul é o que temos hoje, e o tracejado aqui, o pontilhado, é a perspectiva para os próximos dias. Então, os estudos epidemiológicos ainda não indicam nenhum movimento de decréscimo ou de redução dessa curva, né? Então, aí vem a minha opinião, opinião enquanto pesquisador, né, epidemiologista, de que não está na hora de começarmos a afrouxar as medidas restritivas dentro da nossa comunidade. Tá? E aí eu trago isso para dentro de uma questão do cárcere, né, que é o cenário que nós estamos falando aqui hoje, que é relacionado às prisões. Essa imagem aqui ao lado, vocês estão vendo aí, é um gráfico mostrando como é que está a situação de detentos por 100 mil habitantes, né, feito lá em 2017, na América Latina. E a gente observa aqui um pontinho que está a cor mais escura, que indica que é o maior número de detentos por 100 mil habitantes, que é aqui no Suriname, né? E logo depois, quem é que aparece? Brasil, né? Eu não estou falando aqui de números absolutos, tá? Então, isso aqui já é feito um cálculo para você ver qual a proporção de pessoas que estão privadas de suas liberdades, que estão presas, em relação ao seu tamanho populacional. Isso aqui já é um cálculo que leva em consideração a razão entre essas duas medidas, né? E não em relação à contagem absoluta, que aí nós sabemos que o Brasil tem a maior contagem absoluta. O México já tem mais de 200 mil pessoas presas. O Brasil estava em torno de 770 mil, e com uma superpopulação de 170%. A Colômbia tem 119 mil pessoas presas, e uma superlotação de 150%. E aqui a realidade do Peru, que é um pior, né, em relação a nós, já existe a população, o que não é algo que nós queremos, mas na situação do Peru, essa superpopulação já está também bem acima daquilo que nem posso dizer que se recomenda, né? Já tem mais de 89 mil pessoas, são 89 mil presos no Peru e uma superpopulação de 230% acima daquilo que se esperava em relação ao que deveria de pessoas, em relação ao espaço que é liberado, o espaço para que se haja o confinamento desses indivíduos, né, essa população. Tá? Então, a população encarcerada, ela tem um risco muito maior de adquirir doenças infecciosas do que as comunidades externas, pelos mais diversos fatores, né? Uma dessas razões que eu trago aqui é a questão, né, do risco para essas doenças infecciosas. Por que está isso? Porque é uma população que termina... Ok, Menezes, vou correr um pouquinho mais. É uma população que ela apresenta maior risco, né, devido ao próprio confinamento, devido à proximidade entre elas, e também é uma população que, às vezes, é aquela que tem menos conhecimentos, menos acesso à escola, menos acesso ao conhecimento de maneira geral, e por conta disso termina adquirindo uma série de hábitos, faz parte de grupos de risco também, né, o compartilhamento de seringas, certo?
ou pela questão de não utilização de preservativos e por aí vai. Aqui eu trago rapidamente, só para vocês entenderem, a questão da hepatite C e tuberculose nas populações carcerárias, como se fosse um proxy do que a gente pode esperar do que aconteça em relação ao SARS-CoV-2, né, na nossa população. Olha só, a hepatite C, de acordo com um dos estudos que eu trouxe aqui, nos presídios, acontece em 97 para cada 100 mil habitantes, né, dessa população carcerária. Olha só a discrepância em relação à população brasileira de maneira geral, que é de 3,4, né? Ou seja, muito mais do que 1000% de diferença, né, dessa questão da doença nas duas populações. A questão da tuberculose, enquanto no presídio nós temos 1.236 casos por 100 mil habitantes, na população brasileira, que já é considerada muito acima daquilo que a Organização Mundial de Saúde espera, já está relacionado a 37,7 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a diferença é muito grande. Por que as doenças respiratórias vão ser diferentes, né, nesse contexto? Então, aqui por conta do tempo que está curto, vou avançar aqui um pouquinho. Isso aqui é um estudo feito nos presídios do Rio de Janeiro, entre 2010 e 2016, que se observou que das 142 mortes ocorridas na cadeia, 278 ocorreram por doenças. E dessa aí, 6%, em torno de 6%, estava relacionada a doenças respiratórias. Olha só, é toda essa parte aqui que o gráfico está trazendo. Ou seja, como se as doenças estivessem matando mais do que outras questões relacionadas à violência que acontece na própria cadeia. Tá? E aqui eu trago só algumas informações recentes, né, sobre a questão da situação prisional, que eu consegui muito mais na mídia. Essas informações. Pastoral Carcerária cobra medidas do governo para conter coronavírus nas prisões. As prisões de São Paulo têm mais funcionários do que presos com Covid-19, de acordo com o secretário. Então, nós temos que colocar nessas análises também, nessas pesquisas, a questão dos carcereiros, né, que são acometidos também, que são ali na linha de frente, por conta disso terminam sendo acometidos também. O Brasil chega a 10 mortes por Covid-19 em presídios, que também foi trazida essa notícia aqui, mas foi do início de dia 1º de maio, se não me engano. A questão das infecções nos presídios, no Distrito Federal, mortes de detentos por coronavírus em Sorocaba, mais informações aqui sobre mortos de detentos, e aqui a questão do Conjunto Penal de Itabuna, né, trazendo para a nossa realidade aqui da Bahia. 20 funcionários do Conjunto Penal de Itabuna são infectados pela Covid-19, ok? De acordo com o diretor de lá. Então, a gente não pode ficar alheio a essas questões, né? E aqui eu trago algumas considerações finais dentro do que eu tenho lido. Assim, é uma área que eu estou seguindo ainda, né? Estou começando a trabalhar com essa questão da epidemiologia e saúde nos presídios, digamos assim, mas boa parte das pesquisas epidemiológicas brasileiras, do que eu percebi, elas ainda estão voltadas para tuberculose e HIV. Isso não é ruim, isso é importante sim, mas o que eu digo é, a gente necessita ampliar essas pesquisas para as outras doenças que pode estar cometendo ali, né? Quando se trata de doença respiratória, fora tuberculose, há uma ausência alarmante de dados referentes a isso, tá? Então, a necessidade... e Fábio falou aqui da questão do funcionário já ter morrido, né? Eu li aqui rapidamente a mensagem dele. Então, tem uma necessidade de desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas mais amplas para poder compreender essas necessidades da população carcerária brasileira. E sobre isso também, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela trouxe, em consonância com a Organização Mundial de Saúde, sobre a necessidade de implementarmos políticas públicas de saúde no âmbito das prisões brasileiras. É isso que eu tinha para poder falar para vocês aqui, de maneira muito breve, e agradeço pela oportunidade.